Boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, nós estamos iniciando mais uma semana, iniciando mais um mês, o último de 2025, mês que a gente começa a fazer todas as programações de festividades, de evangelização, as casas espíritas, enfim, todo o movimento aí do nascimento de Jesus, Natal. Então que esse mês seja um mês iluminado para todos nós, de muita paz, de muita luz, e que possamos assim no transcorrer dele estar com os nossos pensamentos sempre ligados a Jesus. Hoje nós estamos recebendo a nossa companheira Clei. Então assim, o tema dela hoje vai ser a pedagogia de Jesus, que nós possamos buscar, absorver essa mensagem, fazer com que ela possa envolver a todos nós, os nossos sentimentos, nosso coração, e assim a gente alcançar os nossos objetivos, que é a mensagem do Cristo. Desde já desejamos muita paz para você, a inspiração de Jesus, e assim que você alcance os objetivos do seu trabalho. E também nós agradecemos a presença de cada um de vocês, presente conosco nessa noite, os nossos irmãos internautas que participam conosco igualmente. Então que assim possamos iniciar o nosso trabalho com a prece, agradecendo a Jesus por esse momento, que Ele possa visitar a nós nesse instante, de estar conosco nesta noite, pacificando os nossos corações, os nossos sentimentos, envolvendo a nossa mente, para que nossa mente possa igualmente estar presente ao seu encontro. Rogo, Jesus, que igualmente visite o lar de cada um de nossos irmãos internautas, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que o Senhor possa fazer morada em todos os lares, levando luz, levando paz a esses corações. Que igualmente os nossos irmãos aqui nessa noite receba esse abraço, esse carinho, essa ternura de Tua presença. Estamos assim, Divino Amigo, iniciando o nosso encontro, e que a Sua paz seja com todos. Que assim seja. Eu com você. Uma boa noite a todos aqui presentes, e saúdo também aqueles que assistirão posteriormente pelas redes sociais. Que o Mestre Jesus nos inspire e nos abra os canais de entendimento às suas lições da noite. Hoje, o tema de hoje, como foi colocado com a Nilce, é Pedagogia de Jesus hoje, e nós vamos começar justamente fazendo uma reflexão, recordando brevemente o significado da palavra pedagogia. Atualmente, ela é entendida como os métodos utilizados para ajudar cada pessoa no seu desenvolvimento, sendo que é olhado as suas necessidades individuais. Então, o pedagogo é aquele que utiliza desses métodos, ferramentas, recursos para favorecer o crescimento dos seus alunos, dos seus aprendizes. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a pedagogia de Jesus, Ou seja, os métodos, as ferramentas, os recursos que ele utilizou aqui para deixar tão grandes lições, que é a nossa boa nova, que tendo como alunos uma imensidade de pessoas, que é a humanidade. Ele recebeu títulos, vários títulos que ele aceitou, mas o que ele mais aceitava era o título de mestre. As pessoas comunicavam com ele assim. Então ele disse: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Quando ele dizia assim, ele aceitava essa designação não porque ele era orgulhoso, se gabava daquilo, era para se engrandecer, mas justamente ele aceitava porque expressava a natureza do seu propósito, da sua missão aqui. O papel que ele desempenharia de educador e como guia espiritual da humanidade. Naquela época, era comum as pessoas se dirigirem a ele assim, como mestre. Tem até uma frase: mestre, ensina-nos a orar, que um discípulo disse para ele. Por que eles pediam ensinamento e o chamavam de mestre? Porque reconheciam nele a sua grandeza espiritual e a sua sabedoria divina.
E nós também, muitas vezes, nos dirigimos a Ele assim, sejam em citações, sejam nas orações, nós dizemos, Mestre Jesus. Por quê? Porque também nos colocamos nessa posição de aprendizes do Cristo, de seus discípulos, e acreditamos na sua verdade, na sua sabedoria, de tudo aquilo que Ele veio trazer, do seu exemplo, e constatamos que Ele é um guia seguro para o nosso aperfeiçoamento espiritual. E Jesus não foi apenas um mestre, Ele é o mestre. O mestre por excelência, porque Ele não apenas instruía, Ele educava o espírito. Ele não é um mestre de escola, ele é um mestre da humanidade. Mas o que fazia dele ser esse mestre dos mestres? Primeiramente, a base da sua doutrina, que é justamente a base da sua pedagogia. E também a sua postura moral e educacional, a capacidade que ele tinha de transformar qualquer ensinamento ali, qualquer ambiente, numa sala de aula. Por isso que ele representa para nós o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem, o guia espiritual, o modelo da humanidade. Isso aí está no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos, na questão 625. E Emmanuel sintetiza isso belamente. Ele diz que o mestre é aquele que desperta. E não é essa a verdadeira missão do Cristo? Ele veio para despertar a humanidade. Então ele desperta as consciências adormecidas, ele desperta os sentimentos esquecidos e o divino que existe em cada um de nós para a transformação pessoal e individual de toda a humanidade. Por isso ele foi e continua sendo o maior pedagogo que a humanidade já teve. Os métodos de ensino de Jesus eram próprios do seu progresso espiritual, não é nada que ele estudou nessa última vida, que ele começou a passar para a humanidade. É justamente coisa que ele já tinha. Por isso impulsionaram a evolução naquele tempo e atravessaram todos os séculos, até hoje e para todos sempre, né? Alcançam os corações, as consciências, inspirando tudo isso, a transformação individual e o aprendizado do espírito. E ele revelou não uma pedagogia aprendida nas escolas, mas ele trazia a pedagogia mais transformadora de todas, que é a pedagogia do amor. O amor é transformação, o amor liberta, o amor transforma toda a essência espiritual. Então, o primeiro instrumento pedagógico que ele trouxe e a base de toda a sua doutrina, da sua pedagogia, é justamente o amor que transforma corações. E ele não trazia o amor, não falava amor como um conceito. Ah, o amor é isso. Amor para ele é uma atitude diária. Tudo que ele ensinava era expressões de amor. A sua presença inspirava o amor. No perdão que ele dava para as pessoas, no acolhimento a todas as pessoas, inclusive os marginalizados, o perdão que ele dava sem limites e a valorização que ele trazia a cada indivíduo, independente de quem era a pessoa. Inclusive na noite da última ceia, antes da sua prisão, um pouco antes, depois de lavar os pés dos discípulos, numa atitude de humildade que ele deixaria para todos sempre ali, porque lavar os pés, o mestre lavar os pés dos seus discípulos, era considerado um contrassenso. Ele deixou aquilo que nós poderíamos considerar como um testamento espiritual, um guia para que se levasse para todos sempre na humanidade, que deveria guiar a comunidade cristã. O amor, que ele diz assim: amai-vos uns aos outros como vos amei. Isso ele deixou para os discípulos que guiariam a humanidade. Ele estava ali alicerçando a sua missão de amor como um método educacional para transformar a humanidade. Por outro lado, o que também o distinguia como sendo o melhor mestre, excelso educador da humanidade, era a sua postura educacional, o modo como ele vivia, porque era baseado justamente na sua vivência. Jesus não apenas falava, ele tinha uma autoridade moral que era própria dele mesmo. Então ele vivia o que ele ensinava e ele ensinava o que ele vivia. Enquanto nós estamos aqui em treinamento.
Ele era diferente. Nós estamos aqui acertando, errando, procurando melhorar, caindo, levantando, mas ele era já e é a própria experiência encarnada de amor, de serviço, de perdão e de sabedoria. É o exemplo para nós, para todos sempre. Por isso que ele chamava a todos a observação da sua presença, das suas leis, daquilo que ele trazia. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Em outra feita, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque ele sabia que seria exemplo para toda a humanidade. Porque, por exemplo, o perdão, ele não apenas pregou esse sentimento, essa virtude aí. Ele não só pregou, como ele vivenciou no momento mais crítico da sua vida. Ele, além de perdoar seus algozes, ele pediu a Deus o perdão por eles. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Não só falou de humildade, mas mostrou nas pequenas, gigantes lições que ele trouxe, nos seus exemplos, essa virtude durante toda a sua vida. Ele nasceu numa estrebaria, ele dormiu numa manjedoura, cresceu com simplicidade, viveu como carpinteiro durante 30 anos e ele era o espírito de maior envergadura que a terra já recebeu. Lavou os pés dos discípulos numa atitude de humildade, conviveu com simples e marginalizados e silenciou diante de todas as acusações injustas que ele recebeu. Então, ele ensinava não com palavras, ele ensinava principalmente com o seu exemplo. E o verdadeiro educador é aquele que vive o que ele está ensinando. Ele vive pelo exemplo. E Jesus permanece sempre sendo o detentor de toda a verdade. Também o que caracteriza ele como esse excelso educador é o ambiente pedagógico que transcendia todas as salas de aula, porque seus alunos é a humanidade toda. Ele ensinava em espaços abertos, espaços vivos, acessíveis e adequados a quem o seguia, seja uma multidão, seja o grupo, que era o grupo dos discípulos, e seja individualmente. Em todo lugar era uma sala de aula que ele transformava ali como um grande educandário. Todo lugar ele convertia, sejam as estradas, os campos, as montanhas, a sinagoga, ele ensinava nos barcos, nas casas. Tudo isso era convertido no grande educandário, transformando ali a sua lição viva de amor, de fé e sabedoria. Segundo o autor Rodolfo Caligares, a didática desse pedagogo Jesus manifestava-se justamente de transformar coisas simples do cotidiano, da vida comum, em profundas lições espirituais. Tudo com ele ali se modificava, ele trazia lições muito simples. E ele falava com grande autoridade, era um mestre de autoridade, só que falava de forma mansa e com muita humildade, diferente de muitos pedagogos. Ele trouxe grandes recursos pedagógicos ali. O mais conhecido de todos aí são as parábolas. Todo mundo aqui conhece uma parábola pelo menos, não é isso? Alguém não conhece? As parábolas eram recursos muito importantes para Jesus ali, que são histórias curtas para transmitir um fundo moral. De ali ele tirava grandes lições de conteúdo moral e conteúdo espiritual. E Jesus utilizava dessas parábolas trazendo elementos justamente do cotidiano, ensinando aqui mais uma vez a proximidade dos ouvintes. Ele falava do semeador, que era comum na região. Ele falava do pastor com as ovelhas, da mulher que amassava o pão com fermento, a parábola do fermento, do samaritano, que era um exemplo forte ali na região, do joio, do trigo, da figueira. Então eram as coisas conhecidas, eram exemplos familiares para todas as pessoas ali, porque assim trazia uma compreensão, uma reflexão interna mais fácil para todos. A gente pode observar que as parábolas de Jesus, elas traziam uma genialidade pedagógica,
que toca o nosso coração até hoje, as mesmas parábolas que Jesus trouxe no passado. E não só contava história como é os casos das parábolas, mas ele usava os encontros reais, as narrativas reais, para mostrar grandes aprendizados. E isso também era um recurso pedagógico. Por exemplo, aí nós temos o encontro com Zaqueu, que transformou a vida daquele homem que era enclausurado no egoísmo. Com certeza todos já devem conhecer Zaqueu por esses ensinamentos. Mas era um homem que, cobrador de impostos, era marginalizado de uma certa forma, assim, a população não aceitava ele justamente porque ele era cobrador de impostos, né? Tinha grandes riquezas, assim, eles não gostavam disso por causa dos impostos ali. Mas ele era uma pessoa de estatura baixa e que já tinha ouvido falar do Cristo e tomou de profunda vontade de conhecer. E Jesus estava passando pela cidade, só que na sua estatura pequena ali, ele falou: não vou conseguir ver Cristo como uma multidão assim tão grande. O que ele fez? Ele subiu numa árvore. E lá, ele estando, viu Cristo passar, e Cristo enxergou Zaqueu, justamente porque ele viu ali que ele queria se transformar. E chamou Zaqueu: Zaqueu, venha, desça daí, porque hoje eu vou me hospedar na sua casa. E naquele dia, conversando com Zaqueu, houve uma grande transformação. Então são lições vivas. Outra foi a visita na casa de Marta e Maria. Marta era aquela preocupada com os deveres materiais, amava Jesus, mas estava preocupada muito com os deveres materiais. Maria gostava também e era uma pessoa que fazia todos os seus deveres, mas ela reservava o seu tempo para estar perto de Jesus, para ter as lições de Jesus. E lá Jesus fala sobre prioridade. Marta, estás fatigada, Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Outro exemplo da viúva pobre que depositou um óbolo, uma pequena moeda lá no gasofilácio, enquanto muitos jogavam grandes fortunas para se mostrar. Lá ele mostrou o exemplo de generosidade naquela observação. Mas todas as coisas de Jesus eram narrativas vivas e ensino profundo. As curas, os encontros eram sempre transformadores. Eram sempre lições atuais e vivas ali. Então, cada encontro com Jesus eram grandes oportunidades para iluminar as consciências. Ele usava símbolos como recursos também, símbolos espirituais. Ele falava do pão da vida, da água viva, da luz do mundo, o sal da terra. Eram imagens ali que tocavam, além de citar a natureza por diversas vezes. Olhai os lírios do campo, observação da natureza. Olhai as aves no céu. O grão de mostarda, representando ali a fé, falava sobre a videira. Cada elemento ali revelava uma verdade maior, usando os recursos da própria natureza. E gestos que Jesus usava, ao impor as mãos sobre os doentes e realizar as curas, ele não só fez como ensinou também os seus discípulos. E hoje, graças a Deus, a gente vê isso em grandes curas em relação a isso, transmitindo excelentes energias com a imposição das mãos. Lavar os pés dos discípulos foi um gesto que ele fez e ele deixou para a humanidade como um gesto de humildade. Partir o pão no gesto de partilha. Esses gestos eram recursos geniais, vamos dizer assim. Recursos com gestos e ensinos. Mas como que ele utilizava esses recursos? Quais os caminhos que ele trazia para fazer isso? Como que ele utilizava isso para atingir os corações? Primeira coisa, Jesus, ele não impunha nada a ninguém. Ele respeitava o livre-arbítrio. Ele sabia de onde ele podia retirar e ele via a transformação das pessoas.
tem aquela lição: não vades aos gentios, porque eles estão menos preparados. Vai às ovelhas perdidas de Israel, porque eles estão preparados mais no momento. Ele sabia da transformação, mas ele nunca disse para ninguém: venha, me obedeça, siga aqui o meu caminho. Ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas todas as pessoas têm escolha. Ele não dizia: vem, me obedeça. Ele dizia: vinde a mim, vós que sofreis. Mas era um convite. Ou em outra feita, se alguém quiser vir após mim, ou seja, dava escolha para todas as pessoas, apresentava escolhas e consequências. Quando ele falou da porta estreita: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. É a porta larga. Mas ele não falava: vem para cá, você não pode entrar lá. Ele mostrava que tinha consequência entrar no mundo das ilusões, que é a representação da porta larga. É o livre-arbítrio que ele respeitava, a não imposição. Porque nós, como adultos, se nós formos seguir somente aquilo que as pessoas disserem, você tem que fazer isso, se não for pela consciência, nós não teremos mérito das nossas missões, das atitudes que nós vamos ter. Nós temos que seguir a nossa própria consciência, os nossos próprios sentimentos. O exemplo conhecido é a parábola do filho pródigo, que conta que tem um pai e 2 filhos. Um deles pediu a herança dele antecipada. O pai sabia que ele estava errado, que ele ia pelas ilusões da vida material. Mas o que ele fez? Ele deu a herança para o filho e deixou ele assumir as consequências, viver as consequências do que ele fez. Só que mais tarde o filho voltou e ele acolheu ele no retorno. Então Jesus, ele nunca impôs a sua presença. Mostrou sempre que a libertação vem daquilo que nasce da nossa compreensão. Por isso que ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eram os seus ensinamentos, mas ele não disse que era a sua presença. Que tem que me seguir. Cada um tem seu tempo, cada um segue o seu caminho. No fundo, Jesus sempre fez isso e sempre faz para nós hoje até hoje. Convida a sermos autores da nossa própria história, porque é só assim que é a transformação, né? A gente é livre para escolher, livre para seguir o caminho, mas também é autor dessa nossa história, né? Nós somos livres para plantar tudo, mas nós vamos colher toda aquela plantação. Por isso que ele diz que por nossos frutos é que nós seremos conhecidos. Não adianta a gente usar máscaras. Não adianta a gente achar que a gente vai chegar aqui no plano espiritual e vai fazer igual a gente assim coloca máscara diante do ser humano. Nós vamos ser conhecidos pelos frutos que nós deixamos aqui. Outro método que ele utilizava era da comparação. Usava as comparações para clarear algumas verdades. Por exemplo, na parábola do filho pródigo, o pai estava relacionado a Deus, que deixa todos os filhos com livre-arbítrio, mas sempre acolhe no retorno também e dá as oportunidades. É muitas coisas, muitas comparações assim. Comparação do grão de mostarda com o crescimento da fé, comparação dos discípulos com a luz do mundo, que podia espalhar toda a verdade. Elas iluminavam o entendimento e ajudavam a cada um a aprender a pensar por si só, a refletir sobre os ensinamentos e se perceber dentro da narrativa. Ele também usava o modo da reflexão profunda. Eu acho que a gente pode falar sobre o espelho moral, lembrando do caso da mulher adúltera. Todo mundo conhece essa passagem também sobre as pedras. Que lá eles tentando preparar uma armadilha para Jesus, eles colocam uma mulher adúltera ali e chamam por ele. Fala assim: olha, mestre, essa mulher foi pega no adultério. A gente deve haver um apedrejamento? O que diz? O que está ali? Aí Jesus olhou, porque assim, ó, qual que é a questão?
ele não podia falar para apedrejar, que ia contra a sua misericórdia. E também contra o lado romano, que os judeus não podiam fazer isso. Mas também, se eles falassem não apedreje, ele ia contra a lei de Moisés, que seguiam, porque diziam nessas leis de Deuteronômio ali, que as mulheres, as pessoas que cometessem adultério, que fossem pegas de adultério, que poderiam ser punidas com apedrejamento até a morte. O que Jesus diria naquele caso ali? Ele não pulou nem para um lugar nem para o outro, ele chamou todo mundo à reflexão. Mexeu ali, escreveu ali na areia, e aí ele falou: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ele não disse ali para as pessoas ali, ó, não atirem pedras. Ele chamou todo mundo a olhar para si mesmo. E como é grande essa verdade para todos nós. Não é só para aquela época, é para todos nós. O julgamento que nós fazemos, as pedras que nós atiramos sobre as pessoas. O que a pessoa está passando? Qual é a dificuldade? Nós não estamos falando só sobre adultério, né? Então tem outros exemplos também que ele leva muito esse espelho moral. Do jovem rico que ele encontrou. O jovem rico, ele tinha uma grande fortuna, já era uma pessoa sincera, conhecia as leis, mas ele chega para Jesus e fala: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus, conhecendo o coração dele, disse: vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres. E ele, na sua tristeza, que tinha uma grande fortuna, não conseguiu fazer isso. Jesus não estava falando sobre a riqueza, ele estava fazendo ele refletir sobre o apego à vida material que ele estava ali. Então era um método muito importante que ele usava, o método de reflexão. Também fez isso a Nicodemos, quando ele foi procurado por aquele fariseu muito inteligente, já com uma bagagem espiritual mais adiantada, que conversando com ele, ele disse para Nicodemos: é preciso nascer de novo. E Nicodemos, ainda parado ali nas escrituras, nas coisas que ele entendia só nas palavras, falou assim: mas mestre, nascer de novo um velho, voltar para o ventre da sua mãe? E ele disse: eu vos digo que é necessário nascer de novo. E ele fala: nascer da água e do Espírito. Estava falando sobre o processo reencarnatório, nascer da água do corpo e do Espírito, a renovação moral. Mas qual que era a reflexão que ele estava dando para Nicodemos ali? Para ele ampliar a sua visão espiritual, que estava parada justamente nas Escrituras, que ele tinha que pensar um pouco além do que estava ali nas palavras. Então Jesus, ele iluminava as consciências das pessoas com esse processo. O mestre é aquele que desperta. Repetindo a palavra. Ele usava um método participativo. O aprendiz ali, a pessoa, era colocada junto com ele com a participação para a sua transformação. E lógico que é assim, né? Ninguém se transforma porque o Cristo quer. Ninguém se transforma se a espiritualidade toda chegar aqui e falar: hoje eu vou transformar a Cleira, vai ser o espírito superior. Se não for um ato de vontade, de persistência e de muito empenho, não há uma transformação. E ele fazia esse método participativo. Tem um exemplo da cura do paralítico de Betesda, um paralítico de 38 anos, que estava ali perto do tanque, que tinha propriedades curativas. Ele tentava se jogar, porque uma paralisia muito grande, ele não andava. Porque ele tentava se jogar ali, quando as águas se agitavam, para que naquele processo, quem sabe, ele pudesse ser curado. Muitas pessoas eram curadas ali. Só que ele não conseguia, porque tinha tantas pessoas querendo ser curadas, que passavam por cima dele sempre. Aí chega Jesus e pergunta para ele: queres ficar curado? E aí ele fala, ele lamenta aí o que acontecia, que ele tentava. Mas Jesus estava fazendo ele refletir e participar da sua cura. Você tem vontade
Eu energizo, eu passo aqui, mas você está com essa vontade realmente ou vai ficar só lamentando que você não consegue? E ele, eu quero ser curado. Então pega o seu leito e vai. Essa questão, né? Na multiplicação dos pães, quando Jesus multiplicou os pães com a grande multidão, primeiramente, ele chamou a participação do discípulo. Mestre, eles estão com fome. Aí ele pergunta assim, quantos pães tendes? Isso ele estava perguntando qual o recurso que eles tinham. E nós também temos que nos perguntar, temos as coisas para fazer, qual que é o nosso recurso? Quais os recursos, que seja pequeno, um pedaço de pão, dá para dividir. E Jesus, quando nós temos um pequeno recurso e estamos prontos, ele vai multiplicar. Mas ele chamava a participação. Na ressurreição de Lázaro, aquela pessoa, irmão de Marta e Maria, ele teve uma morte aparente. Alguns falam catalepsia, letargia, é como se fosse um coma, não apresentava sinais de vida. E ele foi sepultado. Era um grande amigo de Jesus. Mas Jesus, falaram para ele e Jesus foi lá. Falou, me leve na sepultura de Lázaro. Só que chegando lá na sua sepultura, ele disse para as pessoas que estavam lá, retirai a pedra. Ele não foi lá e puxou a pedra. Ele não energizou aquela pedra e saiu para fora. Ele disse assim, ó, cada um faz a sua parte. Cada um tem um processo. Eles retiraram ali a pedra e houve aquela ressurreição de Lázaro. Ele acordou Lázaro, na verdade. Né? Ou seja, só há transformação verdadeira com a participação do Espírito. Milagre, a transformação inclui sempre o esforço humano. E Jesus sempre buscou essa vontade. Será que nós temos vontade de sermos transformados? De realmente deixar um pouco o lado da vida material e enxergar a vida espiritual sendo mais plena? Além desse método participativo, ele era acolhedor. Jesus escutava, ele dialogava, mas ele escutava. Ele não interrompia as pessoas, ele não julgava, não precipitava as conversas. Parece bem diferente da maioria de nós nas atitudes, né? Porque antes que alguém termine a frase, nós já temos dando a opinião, a gente já está julgando uma situação. E já pensou tanto que aquela pessoa às vezes precisa falar das suas lástimas da sua vida ou alguma coisa? Mas Jesus ouvia. Ele ouvia e fazia a pessoa refletir para tirar as próprias conclusões. Ele ensinava dialogando as pessoas. E é assim que a gente tem que fazer, aprender a ouvir mais do que falar, silenciar. No diálogo ele perguntou para os discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Porque antes ele tinha perguntado para o povo, quem que ele achava que ele era, o que o povo diz? E vós, quem dizeis que eu sou? Mas ele podia ter se apresentado. Olha, eu sou Jesus, eu sou o enviado, sou o Messias esperado pelas profecias. Mas não, ele queria deixar a experiência pessoal deles ali, de cada um de seus discípulos. Por que temeis, homens de pouca fé? Isso ele disse lá, quando estava uma tempestade no mar da Galileia, ele estava dormindo, e os discípulos desesperados, que estavam no barco. Ele não danou por ninguém, não era uma repreensão. Ele só disse para eles, para refletirem sobre o medo. Eles estavam com Jesus. Qual a confiança que vocês estão depositando? Se nós estamos aqui com Jesus. Então, os métodos de Jesus formavam ali discípulos capazes de pensar, de sentir e escolher por si mesmo. Não é isso que o Espiritismo fala para a gente? A fé raciocinada? Não adianta a gente ter fé no Espiritismo, uma coisa cega, se nós não compreendermos o que realmente está acontecendo. Eu vou no centro espírita para eu melhorar. Vamos procurar ir no centro espírita para transformar. A melhoria, a cura material, ela vem com o tempo.
Mas se a gente levar a nossa transformação moral, aí sim é a cura real. Agora tem dois pilares importantes da pedagogia de Jesus: inclusão e valorização. A inclusão hoje se fala muito nas escolas, não é isso, Ellen? Os professores aí, né? E tem que incluir as pessoas que antes ficavam separadas. Hoje, com as necessidades especiais, os transtornos, todas as pessoas que ficavam excluídas hoje é colocado nas escolas. Só que o mestre fazia isso naturalmente. Ele trazia uma valorização das pessoas acima dos seus erros, das suas condições. Então ele quebrava barreiras culturais, sociais, religiosas para todo sempre. E agora que está sendo trazido para nós essa inclusão. Mas ele incluía os doentes, os marginalizados, as mulheres que antes também eram marginalizadas, os estrangeiros, os publicanos, os pecadores. Por isso que ele era o mestre por excelência. A inclusão e a misericórdia faziam parte da sua doutrina, da sua pedagogia. Ele reconhecia essa necessidade de acolher. Ele valorizava e devolvia aquela pessoa para a sociedade com dignidade, com senso de pertencimento. Os marginalizados, os pecadores. Ele mostrava que aos olhos de Deus, ninguém é excluído. Será que nós não excluímos as pessoas? Pelas opções, pelas coisas que as pessoas fazem? Nós podemos não concordar com as pessoas, mas nós não podemos excluir achando que nós somos diferentes delas. Ele valorizava o potencial de cada um. Ele não diminuía ninguém, não fortalecia o erro. Ele fortalecia o que a pessoa tinha de bom. Ele não via a pessoa de agora marginalizada. Ele via o que a pessoa podia se tornar. A sua missão era acender essa luz interior, despertar as virtudes adormecidas que estão latentes dentro de nós. O mestre é aquele que desperta. Então ele acreditava no ser humano, por isso que ele transformava. Ele também devolvia a autoestima para as pessoas. A mulher adúltera, depois que todos jogaram as pedras no chão, porque ninguém atirou a pedra nela, ele falou para ela: mulher, ninguém te condenou, eu também não te condenei. E falou para ela: vá e não peques mais. Valorizava tudo que era transformação. Para Zaqueu ele disse: hoje a salvação entrou nessa casa. O objetivo, a conversa que ele teve com Zaqueu, que mostrava que ele estava se transformando. Ele agia com ternura, o modo de falar. A mulher hemovoíça que sangrou por 12 anos e por isso ela era rejeitada pelas pessoas. Que essas pessoas eram consideradas impuras pela sociedade, não podia aparecer em público. Ele falou para ela: filha, a tua fé te salvou. Desculpa, essa passagem é bem forte para mim também. A tua fé te salvou. Então, assim, ele vê o objetivo da nossa mudança. Ele enxerga todo o potencial que nós temos. E assim ele ensinava as multidões, nos grupos e individualmente. Ele olhava no olho das pessoas. Ele chamava pelo nome. Zaqueu! Como que ele conhecia Zaqueu? Zaqueu estava lá em cima de uma árvore, tinha uma multidão enorme. E ele viu Zaqueu, porque aquele ele enxergou a vontade de se transformar. A metodologia deles não era previsível. Ele não tinha um roteiro como nós. Hoje nós vamos falar sobre reencarnação, amanhã sobre fé. Não era um roteiro. Tudo era motivo, tudo era ensinamento. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, ela só foi contada
porque eles queriam novamente pregar uma peça, fazer uma armadilha para Jesus, que era cheio de falcatruas ali. E aí um doutor da lei pergunta para ele: olha, como poderei herdar a vida eterna? E aí Jesus fala para ele: o que está escrito na lei? Ele era um estudante da lei. Aí ele falou assim: amarás a Deus, e era um dos mandamentos, e amarás ao próximo. Faze isso e viverás. Ele respondeu, mas falou assim: amar o próximo, mas quem que é meu próximo? Foi a partir dessa pergunta que ele contou a parábola do bom samaritano. A multiplicação dos pães só aconteceu porque houve fome. E ele mostrou ali, nessa multiplicação, diante de uma necessidade física, um ensinamento espiritual profundo, que a gente pode multiplicar o pouco que a gente tem. A partilha, a confiança, a compaixão. Quando falavam do tributo a César, do dai a César o que é de César, também era outra armadilha. Alguém chegou para ele e disse: é lícito pagar tributo a César? Como que ele podia falar que não? Ele estava contra as leis. E ele falou assim: o que está na moeda aí usada? Ah, está estampado César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O grande ensinamento, essa ética, porque a gente tem que seguir as leis. A gente tem que seguir as leis da matéria, o código daqui também, mas não esquecer das coisas da divindade, dessa transformação espiritual. Era uma pergunta maldosa que se transformou no ensinamento profundo. Então o padrão ali era sempre o mesmo. Alguém se aproximava, ele ensinava. Se alguém sofria, ele ensinava. Se tinha um doente, ali era o ensinamento. Algo acontecia, ele estava pronto para dar uma lição. Então essa é a pedagogia do Cristo. A pedagogia do amor, a vivencial, a pedagogia do perdão, que é libertadora para todos nós e estaria cheia de exemplos para nós. Porque ele não falava apenas a mente das pessoas, mas justamente engrandecendo a alma. Não é só conhecer. Não adianta nós lermos muitos livros. É deixar tocar a nossa alma, deixar libertar a nossa consciência para o entendimento. Então o que nós temos que fazer? Aprender as suas lições, mas, sobretudo com seus exemplos, viver como ele viveu. Nos lugares que sejamos também como os discípulos do Cristo, que sejamos luz. No lar, na cooperação, na paciência, no diálogo, no trabalho, a honestidade, o compromisso assumido, no conflito que sejamos a paz, o entendimento, a não agressão. Diante das provações, o que nós podemos ser? A serenidade, a confiança. Isso é exemplo do Cristo. Então, que esse mestre, o excelso educador da humanidade, esse grande pedagogo, nos inspire a fazer do nosso dia a dia uma oportunidade de renovação constante e que sejamos seus instrumentos vivos de amor e de humildade. A Eve agora vai continuar o estudo. Mas é cantando, viu? Porque falar é só com ela. Eu cantar não canto, então. Boa noite a todos. Eu vou cantar uma música que ela vai de encontro justamente com a pedagogia, né, de Jesus, que se chama Amar como Jesus Amou. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria,
E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorri. Pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Agora eu vou cantar uma que todo mundo sabe. E eu vou pedir para que vocês me ajudem. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive.
fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrer